Olá, meus amigos. Mais uma vez eu estou aqui me dirigindo a todos vocês. Eu vou dizer bom dia, vou dizer boa tarde e vou dizer boa noite. Porque como eu estou gravando, né, esse vídeo, ele vai ser enviado para o canal, né, para o meu canal do YouTube. Eu sou Yara e sou da Casa Espírita Caminho de Luz, aqui da Avenida Elisa 883, na parada 63 de Gravataí. Eu sei que se de repente forem olhar a Casa Caminho de Luz, existem várias casas, por isso que eu faço questão de frisar o endereço. Sintam-se todos convidados. E estou dando bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com que as pessoas, cada uma, vão entrar num determinado horário para assistir o vídeo. Sintam-se todas né, com o meu bom dia, com o meu boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vão entrar. Bom, a verdade agora é que eu quero dar continuidade. Eu já fiz uma exposição, né? A gente fala palestra, mas eu sempre enfatizo, né? Eu sou apenas uma expositora, mas coloco palestra ali, porque se alguém for procurar por palestras espíritas, ali vai encontrar. Eu gostaria de falar agora sobre tragédias coletivas, né? Uma visão espírita. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar bem esclarecido que isso no qual esses assuntos que eu venho, que eu enfatizo, que eu falo aqui, todos eles são baseados, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Eles são baseados na doutrina espírita. Eu respeito a todas as outras pessoas, cada uma, como eu já disse, tem uma religião. A doutrina espírita respeita a todas. Então, da mesma forma, né, a gente gostaria de ser respeitado, porque esta é a visão, o que eu vou falar é a visão da doutrina espírita. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários livros espíritas, né, psicografado por pessoas renomeadas, né? Chico Xavier é um, então, que dispensa todo e qualquer tipo de comentário e apresentação, né? E também o Livro dos Espíritos, né? Nós tiramos esses fatos, essas perguntas e essas respostas baseadas em tudo isso. Tem pessoas que não acreditam no Espiritismo, tem pessoas que não vão acreditar nisso que está sendo falado e discutido, acham de outra forma, de acordo com as suas religiões, com as suas crenças. Mais uma vez, a gente respeita e gostaria da mesma forma de ter esse respeito. Então, como agora nós estamos passando por um processo de problemas, né, que mais uma vez eu digo aqui, eu não vou citar o tipo de problema, mas cada um que estiver ouvindo vai saber do que é que eu estou falando. Então a gente fala assim de tragédias coletivas, uma visão espírita. Isso está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que se chama da Lei da Destruição. A gente fala assim, ó, as dolorosas ocorrências dos últimos desastres naturais, causando a morte de homens, mulheres, crianças, aparentemente inocentes, né, como a gente diz, traz novamente de forma mais intensa e angustiosa a velha questão. Por quê? Questionamentos que vamos ter sempre. Por quê? Por que acontecem essas tragédias coletivas? Por que pessoas que estavam lado a lado, umas morreram e outras conseguiram se salvar? Depois eu vou abrindo essas questões. Por que alguns foram poupados e outros receberam o impacto de várias toneladas de terra e pedras sobre os seus corpos? Isso é diante de tantas coisas que acontecem, né? E tragédia é tragédia, seja ela, claro, umas maiores. A dimensão de uma tragédia por si só, a palavra já diz, né? Uma dimensão muito grande. E isso aqui são só exemplos. Por que pessoas estavam lado a lado, umas morreram e outras conseguiram se salvar? Muitas vezes a gente já ouviu falar, agora eu gosto de citar exemplos que fica bem mais fácil para quem está ouvindo
né, tá vendo e ouvindo, né, essa minha exposição, vai lembrar de algum fato que assistiu na televisão. Um exemplo, saiu um ônibus, né, uma caravana, foi para determinado estado, para fazer, para ver um determinado santo, para ver qualquer coisa. Se acontece um desastre horrível, né, com o ônibus, tomba, cai num precipício, nós sabemos que tantas coisas acontecem. Umas se salvaram, outras não. Porque se todas estavam no mesmo ônibus, né? Umas estavam do lado da outra, umas ou na frente ou atrás, independe do lugar onde quer que estejam. Umas se salvam, outras não. Por que isso acontece? Aí vamos adiante. As várias religiões, crenças, doutrinas tentam explicar, cada uma dentro do seu entendimento. Inclusive aqueles que se dizem ateus dizem que é obra do destino, pois Deus não existe, por isso não pode ser culpado. Continuando o respeito. Para grande parte dos humanos, essas mortes, que a gente chama de provas, né, coletivas, ainda são um grande enigma, né, sem solução. Muita pessoa diz não tem solução, as pessoas dizem não, isso eu não sei por que aconteceu. Porque eles desconhecem os mecanismos da justiça de Deus, que diz que dentre suas leis naturais existe uma que trata de tudo, e ela se chama a lei de causas e efeitos. Todos nós já ouvimos falar que para toda causa tem um efeito, né? Não temos como fugir disso. E na literatura espírita existem muitos relatos, como alguns que eu vou citar, que estão muito tristes na memória de algumas pessoas. Então eu vou citar um aqui para ver se alguém se lembra. Algumas pessoas não vão lembrar, né? Mais jovens não sequer ouviram falar, mas eu aconselho que procurem, né? Que investiguem para procurar saber, ler, que vão saber o porquê dessas coisas que acontecem. Quem é que não se lembra do incêndio do edifício Joelma? Alguns de mais idade com certeza vão se lembrar. Essas pessoas agora que eu vou citar são pessoas também de mais idade, ou que leram ou não, do incêndio de um circo completo em Niterói, Rio de Janeiro. Quem não lembra das tsunamis? Dos diversos desastres de avião que ocorreram nos anos de 2008 e 2009. Muitos aconteceram, muitos leram. Esses flagelos destruidores ocorrem de todos os tempos. E Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, não fugiu a esse tema. E nas questões 737 até a 741 do Livro dos Espíritos, quem tiver, por favor, leia. Quem não tiver e quiser comprar, vai ser uma ótima leitura, porque assim, ali nós temos mais de 1000 perguntas e respostas. Né? Tem muita gente assim, eu não sou espírita, mas tem curiosidade, né? Então não custa. Tem muitas pessoas que gostam. Umas querem ser adeptas, outras querem saber um pouquinho mais dessa doutrina, outras são simpatizantes. Leiam esses livros, tenham, isso é muito importante. E leitura, como eu sempre digo, leitura é cultura, não é verdade? Mas então vamos adiante. Então, esse é o Allan Kardec nessas questões, né, do Livro dos Espíritos. Ele interrogou os espíritos e os espíritos superiores, e vejam o que eles responderam. A pergunta foi feita: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso ver os objetivos para que os resultados sejam apreciados. Outra pergunta que foi feita: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Querem coisas mais light, como assim dizer, né? Por que sofrer tanto? Por que uma desgraça tão grande?
inclusive foi Emmanuel, né? Aquele que esteve ao lado, aquele espírito de luz que esteve ao lado de Chico Xavier na existência dele, né? Respondendo e dizendo tudo o que seria necessário e ditando a eles todas as obras. Enfim, foi aquele o mentor espiritual de Chico Xavier. E Emmanuel respondeu em fevereiro de 1972 a resposta. Ele pode, né, da pergunta, por que Deus não podia empregar, né, outros meios que fossem os flagelos destruidores? Aí ele disse, pode. Esse espírito respondeu, pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Aí a gente se pergunta como que os homens não se aproveitam. Eu não vejo nenhuma coisa assim. As provas são acontecimentos que o próprio espírito pede que aconteça com ele no decorrer da sua vida. A gente diz assim, ó, mas eu não vejo, agora eu só quero dizer alguma coisa assim, um exemplo que Deus nos coloca todos os dias para que a gente possa, né, se melhorar. Mais uma vez eu vou usar um exemplo. Por exemplo, a gente pode evoluir, a gente pode fazer sempre algo de bom, né? Como da outra vez eu já citei, aquela pessoa que está ali, aquele mendigo que está na rua, que está né, que se rasteja, que está pedindo alguma coisa. Muitas vezes as pessoas apenas pegam um troco que está na carteira, ou uma moedinha, larga ali naquela caixinha dele e sai andando e sequer sabe a história dessa pessoa, o porquê disso. Às vezes nem para dizer, olá, meu amigo, tudo bem? Apertar a mão. Não, eu não vou apertar a mão. O cara tá com a mão suja, e, né? Nos dias de eu tô correndo, eu tô apressado aqui, eu tenho que sair, tô atrasado já. Nós estamos respondendo assim. E muitas vezes nós não vemos que isto é uma forma, alguma coisa que está nos mostrando. Nós somos orgulhosos lá em outra vida, por que não sermos mais humildes? Porque aquela pessoa está ali sentada, suja, maltrapilha. Ou muitas vezes nós estamos em casa fazendo um almoço, fazendo alguma coisa, bate alguém no portão, né? E grita, ô tia, que acontece bastante, né? Por favor, mas enfim, né? A senhora tem aí um troquinho, tem um alimento para me dar. E muitas vezes a gente está tucanada, ou está no fogão, ou está lavando uma louça, ou lavando uma roupa, que a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Alguns, outros não, mas enfim, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E a gente diz, agora não tem e tudo mais, e sequer a gente para abrir, como às vezes eu digo na casa, se nós tivermos 1 quilo de arroz e aquele 1 quilo é para mim, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir o saquinho e vou dar um pouquinho num saquinho plástico, vou ficar com a metade para mim e dou a metade para ele. Então muitas vezes isto é uma prova, é algo, né, que Deus coloca para nós nos melhorarmos. É um exemplo e a gente prefere dizer não. Outras vezes a gente vai correndo lá na frente, pede para um filho, pede para um neto, pede para quem diz, eu tomo aqui, ó, isso aí, eu tô com pressa agora. Puxa vida, às vezes a gente, num minuto, poderia dizer, não, tá aqui, tá tudo bem contigo, como é que tu estás? Claro, não tá bem, tá pedindo, né? Mas o fato de nós pararmos e perguntarmos, fazermos com que aquela pessoa que está ali naquela situação, muitas vezes humilhante, ela se sinta agradecida por nós estarmos fazendo uma pergunta para ela, por nós estarmos nos preocupando como ela está. Ela vai dizer, não estou bem. Muitas vezes nós vemos pessoas assim que tantas desgraças acontecem nas vidas delas, quantas casas que perdem, né, com tragédias, com chuva, que veio tudo abaixo, e eles chegam, às vezes as pessoas vão fazer pergunta que, olha, muitas vezes eu acho assim, extremamente degradante. Tu tá na frente de uma pessoa que perdeu tudo, que aconteceu uma desgraça horrorosa, e vem um jornalista, vem uma pessoa, e agora o que a senhora sente? Como é que a senhora está? Olha, se sou eu não sei. Olha, honestamente, eu digo para vocês, assim, com tudo, às vezes que eu estudo, eu não sei como é que eu responderia. Porque como é que as pessoas vão querer que aquela pessoa esteja? Às vezes é humilhante, degradante, parece que a gente expõe mais uma pessoa. Isso é muito triste. Para expor ela, tudo, e às vezes ninguém ajuda e nem faz nada. E muitas vezes essas pessoas que estão passando por tudo isso, elas ainda mostram um sorriso nos lábios e dizem, olha, eu perdi tudo, meu filho, mas graças a Deus eu estou vivo. Parem, pensem, reflitam
Tentem voltar à memória situações como essas que aconteceram, que muitas vezes aparecem no jornal, e vocês vejam se não é assim que essas pessoas respondem. Muitas choram, mas ainda elas dizem assim, eu agradeço a Deus que eu estou viva, que a minha família está bem. Sem nada. Perderam tudo, que é a parte física. Mas a gente diz, mas são bens materiais que se perderam. Mas esses bens materiais, as pessoas passaram anos ralando, trabalhando, para ganhar, para ter aquilo. Para de repente não perder tudo. Em segundos. O que nós temos que nos dar conta que eu posso ter uma casa linda, divina e maravilhosa, um carrão, assim, comprei um carrão último tipo. Saio com ele de casa, chego ali na esquina, um caminhão dá uma trombada. Foi meu carrão. Cai um raio, cai um avião, perde o controle, pá, cai em cima da minha casa. Foi a minha casa. Tudo que eu construí. Anos de batalha. Anos de esforço para perder. A gente perde em segundos. E as pessoas não se dão conta do quanto efêmero é tantas coisas que acontecem e que estão nas nossas vidas. Mas, enfim, Emmanuel respondeu isso, né? O homem não aproveita nada, muito pouco desses meios. E as provas são os acontecimentos, né, que o próprio Espírito pede que aconteça. Como eu já falei, na espiritualidade nós nos programamos para tais coisas que nós temos que passar. E nós devemos lembrar que quando ainda espíritos, em pré-reencarnação, temos uma visão diferente dos nossos defeitos. E assim sendo, nós podemos escolher as melhores provas que possam nos elevar mais rapidamente na nossa evolução espiritual. De repente eu digo, olha lá, eu quero que isso aconteça de uma vez. Já citei anteriormente na outra exposição e quero saldar as minhas dívidas. Já as expiações das quais nós falamos, nós temos que passar por provas e expiações, elas irão ocorrer nas nossas vidas sem que tenhamos total conhecimento ou controle sobre elas. Deus, na sua eterna justiça, eu sempre digo, não deixará nenhum mal ou bem sem sua compensação. Se eu fiz o mal, eu vou receber o mal de volta. Se eu fiz o bem, esse bem vai voltar para mim, né? É aquela chamada canequinha com chá, ou com veneno, ou um chazinho calmante. Se eu der o copinho com veneno, o veneno vem para mim mesmo. Se eu der com calmante para refrescar, esse mesmo refresco vem para mim. Então não se pode generalizar o caráter da morte. Não significa, agora vou dizer que quem cometeu um assassinato por uma arma de fogo deverá morrer da mesma forma. Até pode acontecer, como eu já falei anteriormente. Mas não vivemos a lei do olho por olho e dente por dente. Isso foi lá bem atrás, no tempo de Moisés, que teve-se que colocar essas leis mais pesadas, porque os povos eram mais bárbaros, então tinha que se falar com mais energia. No decorrer do tempo, dos anos, as pessoas foram tendo outro entendimento e essas leis e os mandamentos foram modificados. né? E a gente não pode esclarecer com 100% de certeza o porquê dos desencarnos coletivos que assistimos na mídia, mas a gente sempre alguns já foram desvendados por grandes médiuns da nossa época, como eu já citei anteriormente, Chico Xavier. Ele nos mostrou numa carta recebida do mundo espiritual um circo que foi queimado em Niterói, o incêndio do edifício Joelma, o incêndio desse circo. Na outra anterior, mais uma vez eu volto a dizer que muitas coisas aconteciam, e esta eu estou citando que isso foi um fato e isso aconteceu mesmo. O que eu coloco aqui é tudo baseado nos livros espíritas, tá? Que a gente estuda, que a gente lê. O incêndio do circo que aconteceu, se vocês forem procurar, né? Agora tem Google, tem várias ferramentas à disposição, como se diz, né, para saber o que foi que aconteceu e se de fato isso aconteceu. Mas Chico Xavier recebeu essa carta psicografada sobre o incêndio do circo, que foi no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, no Rio de Janeiro. Aconteceu uma espantosa tragédia. Num circo cheio de crianças e adultos que procuravam passar simplesmente uma tarde alegre,
envolvidos por palhaços, trapezistas, malabaristas, domadores de animais e todos aqueles que fazem parte de um circo. De repente acontece um incêndio, com proporções devastadoras. Em poucos minutos, ferindo e matando centenas de pessoas queimadas, asfixiadas pela fumaça ou pisoteadas pela multidão em desespero, que é isso mesmo que acontece, né? Essa dramática ocorrência que comoveu o povo brasileiro motivou a espiritualidade maior a trazer um esclarecimento, conforme narrou o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, já desencarnado, foi um grande escritor, tá? E existe um livro chamado Cartas e Crônicas, da editora FEB, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Extremamente sério. No capítulo 6, nos diz nosso querido cronista espiritual que no ano de 177, numa cidade chamada Leão, não é Leão, é Leão, no alto de uma encosta que mais tarde ficou conhecida como Colina Fourvière, foi improvisado um grande circo em torno de uma enorme arena. Esta era a época de um imperador chamado Marco Aurélio, que fazia muitas perseguições aos cristãos, como também já falei anteriormente, numa outra exposição. A matança era constante e terrível. Jogava-se as feras para quem que fossem estraçalhados, esses cristãos, os que criam em Cristo, em Jesus. Eu já falei, eles eram terrivelmente massacrados. Então estava sempre se inventando novos suplícios, né? E mais de 20 mil pessoas haviam sido mortas nessa arena que se improvisava. Aí estava se anunciando para o dia seguinte uma chegada de uma pessoa, de um famoso cabo de guerra, que se chamava Lúcio Galo. Tá? Lá na antiga Roma, lá naqueles lugares, procure que vocês vão ver. Que desfrutava as atenções especiais desse imperador, né, Marco Aurélio. As comemorações deveriam exceder tudo até então já visto e feito por essas pessoas que perseguiam os cristãos. Então eles gritavam, cristãos às feras, todos aplaudiam. Mas disseram daí de repente, isso já não tem mais graça, não é mais, né, não é mais novidade. Então, o que nós vamos fazer mais violento ainda para deixar bem esse cabo de guerra bem feliz com a gente, com o que nós vamos colocar? Então eles planejaram que a arena seria molhada com resinas e cercada de farpas, aqueles arames farpados que nós conhecíamos, e embebidos em óleo. Se colocaria essas farpas, colocariam-se esses panos, esses molhados, né, e resina embebidas em óleo, reunindo ali cerca de 1000 crianças e mulheres cristãs. E eles ainda iriam colocar cavalos velhos, né, para serem ateados ao fogo. Gente, o que as pessoas gargalhavam, imaginando a cena. Olha só que tristeza, que pobreza de espírito, não é verdade? Como às vezes mesmo nós temos, quando acontece uma desgraça, quando alguém faz alguma coisa de errado, a gente fica batendo palma, ai, tomara que peguem, tomara que... A gente já viu também na mídia, vai ter horas que eu vou falar sobre isso. Ai, ele foi esfolado vivo, ele foi pisoteado, ai, todo mundo bate palma e não sabe lá na frente o que pode vir a acontecer com eles ou com algum familiar próximo, né? A gente sentia a dor na carne, como se diz, não é verdade? Então, todos gargalhados, e para finalizar o plano estava a ponto, foi posto em ação. E no dia programado, né, quando o sol já era de tarde, e foram fazendo as filas das crianças, né, das mulheres que gritavam em lágrimas, né, pedindo por misericórdia. Eles encontraram a morte queimadas ou pisoteadas pelos cavalos em correria. Imagina vendo tudo aquilo pegando fogo, eram os animais
troteando para ver se salvavam, indo para cá, indo para lá. E não morrer, mas enfim, isso aconteceu. Milhares, tantas pessoas morreram sem dó nem piedade. Ai, aplausos eram em demasia. Então, gente, quase 18 séculos depois, porque isso aconteceu, né, em 1900, isso aconteceu no ano de 177, e essa desgraça desse circo foi em 1961, né? Em dezembro de 1961. Então, praticamente 18 séculos depois, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou os responsáveis em dolorosa expiação na tragédia do circo. Quantas pessoas, aquelas pessoas lá de trás que cometeram essas atrocidades, todas elas reencarnaram inúmeras e inúmeras vezes. E nesses 1800 anos, né, 18 séculos, cada uma está num lado. E durante todos esses anos, cada uma foi tendo a sua expiação no decorrer, ao longo dos anos. Mas quem faz uma coisa dessa natureza, ela não vai se safar. Ela é um crime bárbaro, violento. Então ela vai ter que passar por tudo aquilo que ela fez aquelas pessoas passarem. Não tem como fugir à regra. Determinadas coisas, até pode ser que, eu dei um tiro e daqui na outra encarnação eu vou ter que morrer de um tiro. Não, de repente, se eu for uma pessoa que vou fazer muitas coisas boas e pedir para que aquilo acontecesse, mas ao mesmo tempo eu me torno uma pessoa caridosa, aquela pena, aquela coisa que eu fiz lá atrás, ela vai ser atenuada. Eu posso ter só uma doença, se eu dei um tiro no coração, eu posso vir a ter um probleminha cardíaco, alguma coisa dessa natureza, e não necessariamente ser morta por um tiro. Eu vou ter que passar por algum problema? Sério? Vou. Mas vai ser um pouco amenizado. Então, isso que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com o incêndio do edifício Joelma, né, que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974. E novamente o médium Chico Xavier ouviu a notícia pelo rádio, né? Quando os benfeitores espirituais vieram, né? Todos eles, ele reuniu-se em prece com amigos, pedindo auxílio desses benfeitores. E Emmanuel, mais uma vez, Emmanuel, o mentor do nosso Chico Xavier, escreve através do médium uma prece, e essa prece se encontra num livro chamado Diálogo dos Vivos. Em uma poesia do espírito, né, Ciro Costa era o nome da pessoa, relata os resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma aqueles que tinham adquirido. Por que essas pessoas passaram esse trabalho? Eles haviam adquirido esses resquícios em guerras das cruzadas entre os séculos XI até o século XIII. Eles eram cruéis. E como agravante ainda, dizia que tudo isso era feito em nome da fé. Olha só, uma pessoa vai matar alguém em nome da fé, né? Guerras cruéis, crimes hediondos, chacinas que vitimavam adultos e crianças. A gente também já viu, às vezes, em filmes, ou leu em algum lugar, alguma pessoa deve ter lido, também sempre digo, pode procurar isso que eu estou falando e vocês vão encontrar. Quantas vezes a gente via os bárbaros que eles invadiam aquelas pequenas aldeias, eles ateavam fogo, eles pegavam mulheres e crianças e cometiam barbáries, eles estupravam aquelas pessoas. Isso é extremamente cruel. Então eles têm que voltar, esses débitos contraídos foram de tal gravidade que os resgates aconteceram a longo prazo. Imaginem aconteceu em 74, né, isso lá atrás, as cruzadas foram em anos lá, vão vasculhar bem lá atrás. E tal como o circo em Niterói, né, a bondade divina permite ao infrator o parcelamento das dívidas. Nós podemos vir em várias encarnações, cada vez pagando um pouquinho. Mas até que chega uma hora que não dá mais. Temos que, vamos pagar tudo e acabou a história. Outro fato bem rapidinho aqui, para eu encerrar, isso aqui tem muitas outras coisas que eu poderia falar, e eu gosto de falar porque isso traz um entendimento para essas pessoas que às vezes passam por esses problemas e se questionam o porquê disso.
aconteceu alguns anos atrás, isso talvez esteja mais fresco na memória nossa, né? Daquele menino que foi arrastado por assaltantes, ele ficou preso no cinto de segurança. Ele havia sido... Ele foi arrastado, né? A mãe conseguiu sair, os ladrões fecharam e ele foi por vários quarteirões, ele foi arrastado. Ele havia vivido em Roma. Foi psicografado para a mãe dele. Ele vivia em Roma. E ele trabalhava, eu vou usar uma palavra, a gente chama de charretes, mas eram bigas. O nome eram bigas. Como a gente vê nesses filmes romanos, né? Aquele romano com tem aquela parte na frente, e eles atrás ali, e atrás arrastado alguma pessoa. E ali ele arrastavam pessoas na arena, até elas ficarem totalmente esfoladas. E arrastavam até a morte. A mãe desse menino recebeu, né, a psicografia e esse menino explicou para ela, né, que ela não se lamentasse por ele, porque diz assim, quem não se lamenta, né, por ele? A ideia de um ente querido ter cometido barbaridades, quem não vai, uma mãe diz assim, não, meu filho não pode ter cometido isso. Muitas vezes não é bem aceita e muitos se revoltam, né, diante dessas explicações. Pessoas que não desconhecem, né, da doutrina, mas conforme a gente conhece um pouco sobre o estágio evolutivo da humanidade, nós vamos de forma mais resignada aceitar os desígnios do Criador. As penas futuras, segundo o Espiritismo, esclarece. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência do mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Foi como eu disse, eu posso ter dado um tiro numa pessoa, ter assassinado alguém, na outra encarnação eu não vou receber aquilo. Se eu me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa boa, né, não cometendo atos da mesma barbárie, vai ser atenuado. Como eu disse, eu vou ter um probleminha no coração, mas eu vou conseguir, né, passar por isso, né, se Deus assim me permitir. Então, a gente diz assim, é por isso que muitos que deveriam se encontrar naquelas tragédias, às vezes alguns estão lá, eu deveria ser morta com um tiro, mas não fui. Então, por quê? Porque tudo se suavizou, né? As pessoas, às vezes, assim, uma pessoa vai correndo para pegar um avião, quantos aviões aqui diz, né? Teve aviões que saíram e uma pessoa chegou correndo atrasada e não conseguiu, perdeu o voo, se lamenta profundamente porque perdeu aquele voo. Meu Deus, eu tinha uma reunião de emprego em tal lugar, eu tinha que fazer uma palestra e tudo mais, e perdi o voo, o que vai ser de mim agora, só para outro dia ou para horas depois, meu patrão, o que vai fazer comigo, né? Então, muito provavelmente essa pessoa... Aí fica sabendo que o avião caiu, mataram todos, morreram todos. Ele, opa, recebe aquele choque. Pai, eu podia estar naquele avião. Muito provavelmente essa pessoa que deveria, né, estar, leva uma vida melhor, né, com mais amor, com mais benevolência, com mais humildade e, bom, vamos amenizar, vamos tirar ele do avião, né? Tem pessoas que se reúnem para caluniar, denunciar, né, esmagar, espancar, todas ficam em débito com a consciência cósmica. Nada vai passar em vão. Eu posso enganar o meu vizinho, meu parente, meu amigo, mas Deus tudo sabe, tudo vê. Então não adianta. Que não adianta eu depois fazer uma coisinha boa, depois eu ter cometido uma desgraça, que não vai ser assim. Aquilo que eu fiz vai ficar lá na minha cadernetinha de anotação e eu vou ter que dar conta disso, né? Essa é uma resposta da natureza. Quando eu digo assim, a lei da destruição também funciona para conter impulsos desajustados, né, da criatura humana. A exemplo disso, nós temos temas como a AIDS, que futuramente, quem sabe, eu possa vir a falar. Ela é uma insuficiência imunológica adquirida, a gente sabe. Ela é uma resposta da natureza aos abusos cometidos pelos seres humanos. Nos domínios, tem um livro que chama Nos Domínios do Sexo, ele explica, para ver que a doutrina espírita fala sobre tudo. Não escapa nada, nenhum assunto
deixa de ser explicado. Ai, mas vai falar sobre sexo? Vai falar sobre sexo. Tanto as pessoas queriam, lá nos anos 60, tal da chamada liberdade sexual, né, nos finais dos anos 50, 60, tanto elas queriam que elas tiveram o resultado, que se apresentou impondo disciplinas. Eu quero a liberdade hoje, amanhã eu vou pagar, eu vou ter que, puxar meu freio de mão, como eu costumo dizer. Outras tantas respostas a natureza nos dá, porque a pessoa que está com aquele problema de saúde vai ter que parar, vai ter que usar algum tipo de preservativo. Não vai poder ficar, como eu digo, a lagandaia, fazendo tudo que bem quer. Não. Lá atrás o que tu quis e o que tu tivesse, tu tá pagando hoje. Tá vendo? Agora tu tá sendo freado. Né? A gente diz assim, a natureza nos dá o desmatamento, né, que causou causa a camada do ozônio, os aterros nos lagos, cansei de falar isso, os aterros nos lagos, nos rios, por isso as enchentes, a natureza vai cobrar aquilo que lhe foi tirado. Nós sabemos que vários lugares, eu quero ter uma estrada aqui, vamos aterrar, bota a terra e constrói uma ponte, uma elevada em cima. Não faz muitos meses atrás aconteceu e que mostrou que no estado que assim a água vinha de baixo como se fosse não era nem uma cascata, como um chafariz a água vindo. Pois é, ninguém se perguntou por quê. A água ficou lá embaixo. Eu quis uma estrada, não quis, então agora eu estou pagando. Quantas pessoas foram soterradas, perderam carros, perderam uma série de coisas, uma desgraceira enorme. A gente reclama do frio, do calor. Hoje temos o asfalto. Ai, como tem pó na minha rua, meu Deus, por que não vem e passa aqui um asfalto para limpar? Aí vem e coloca um asfalto. Dali uns meses, senhor, a gente não aguenta o calor, isso aqui é horroroso. Mas é claro que é o quê? O que é o asfalto? O sol cai ali e retorna. É isso. Nós estamos pagando por coisas nossas mesmos, que nós mesmos queremos, né? Então são as provas que proporciona aos homens a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar a nossa paciência, a nossa resignação, né, ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 740. Né? Os gladiadores eram treinados para matar, a plateia, as arenas aplaudiam. Nos tsunamis, bem rapidinho que eu quero encerrar, povos ocidentais em férias que se fizeram vítimas, eles tinham profunda ligação emocional com aquele povo e para lá foram atraídos. Cada um tinha que estar lá, cada um tinha um resgate. Velhos compromissos. E esse tsunami foi em 2004 na Indonésia. Né? Então, além desse resgate coletivo, nós precisamos lembrar que assim como nós, nosso planeta também vai ascender na escala evolutiva dos mundos. Nós vamos passar de provas e expiação para regeneração. E tem que ser feito isso. Mas precisa tanta desgraça? Lamentavelmente. Todas essas pessoas que estão passando por isso é porque lá atrás cometeram atrocidades e tem que se purificar com isso aí. Né? Inclusive na questão 41 do Livro dos Espíritos, está explicado, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Né? E isso também serve, gente, bem rapidinho e finalizando, para a tragédia que aconteceu em Santa Maria. Por isso que se diz, orai e vigiai. A gente diz assim, né, Cristo ensinou, né, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu já havia falado isso antes. Então a gente diz assim, mas o que aqueles jovens, todo mundo diz isso, bem rapidinho. A tragédia de Santa Maria. Quando aconteceu, quantas coisas aconteceram ali? Quantos jovens que estavam só se divertindo, né? Que morreram sufocados. E todo ano a mídia fala, orem apenas por eles. Porque nada foi em vão. Se nós nos perguntarmos hoje, os pais que deixam seus filhos irem para as chamadas baladas, vamos perguntar, depois de ter acontecido aquilo lá, olha, eu até vou colocar a palavra do vídeo, Yara, tá? Que algum pai vá até o local onde o seu filho está frequentando e olhe onde ficam extintores, verifiquem onde ficam as saídas de emergência. Vamos ver se está tudo funcionando. Vamos ver se os jovens de hoje
fazem, viram aquele exemplo, mas não está servindo isso de exemplo. Todo mundo só diz, ai, que desgraça, a culpa é do fulano, é do Beltrano, e nós temos que culpar, e ele tem... A lei dos homens vai fazer com que essas pessoas paguem, né? E a lei divina, por sua vez, essa não vai falhar nunca. Talvez alguém escape de uma prisão, de alguma coisa aqui, mas da lei divina ninguém vai escapar. Mas hoje, se isso tivesse servido de exemplo, hoje, muitos pais apenas largam os filhos na porta dos bailes ou dos salões, algum entra, dizendo, eu vou entrar que eu quero verificar. Ó, minha filha, ali, ou meu filho, ali onde está colocado para incêndio, extintor de incêndio, ali, quantas portas de saída tem aqui, se eu precisar eles saírem correndo para não se atropelarem, não se matarem, tá ali, olha, cadê os porteiros aí, você, se tiver uma desgraça, abram, saiam da frente, deixe que as pessoas saiam livremente, não se preocupe se ele pagou ou não pagou a bebida, se ele pagou ou não pagou a entrada, não interessa, deixem sair, depois se resolvem as coisas. Mas eu tenho quase que 100% de certeza que nenhum pai faz isso e nenhum desses jovens de hoje vão se certificar. Onde estão essas coisas? Algumas casas se atualizaram, procuraram fazer, né, de acordo com as leis que depois disso passaram a ser regidas. Mas e os jovens? Sabem aonde ficam essas coisas para eles se safarem? Pois é, gente. Será que todos sabem? Será que todos sabem como proceder diante de uma desgraça que pode acontecer? Ninguém está livre, né? Então, gente, é isso. Eu dou a minha opinião também, mas sempre baseada naquilo que eu leio, que eu estudo. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que forem ouvir e ver esse meu áudio. Eu falo sempre pela doutrina espírita. Tudo é baseado dentro dela, eu não posso falar fora disso. Eu, às vezes, dou a minha opinião pessoal, mas baseado em algo que eu penso, em algo que eu esteja falando. Então eu agradeço a Deus mais uma vez estar aqui, podendo falar de alguma coisa da qual eu gosto. Eu amo a doutrina espírita. E eu tenho muitos outros vídeos que eu vou querer fazer, sem me achar isso que eu estou com pompas e tudo mais. Não. Eu gosto disso. Eu realmente gosto disso. Nada me deixa. Eu fico feliz em poder falar. Né? O que eu não sei, eu leio, eu estou aqui com um caderno na minha frente, mas é tudo baseado em um conhecimento, porque existem muitos jovens hoje que não têm muito conhecimento e estão perdidos. Estão perdidos por quê? Porque talvez o pai ou a mãe não tem tempo de sentar e conversar, muitas vezes eles também não se interessam em procurar. Então leiam, ouçam pelo menos o que eu estou falando, talvez algum entendimento pequeno, eles vão saber, então é por isso que acontece tal coisa. A gente passe a ver o que acontece à nossa volta com outros olhos, sob um outro ângulo. Se eu antes tinha pena daquele mendigo que arrastava, eu não vou sentir pena, eu não quero mais sentir pena, né? Eu quero fazer alguma coisa, se eu tiver que dar alguma coisa para ele, eu vou pelo menos me dignar e dizer, bom dia, tenha um bom dia, tudo bem com você? Tá precisando de mais alguma coisa? Tem fome? Tem sede? 2 minutos, nós ganhamos muito mais lá adiante. Vocês podem ter certeza que pequenas atitudes vão me trazer algo muito mais reconfortante. E eu não tenho que fazer isso porque, mais lá adiante, que bom, vou apagar um pouquinho a minha cadernetinha. Não, não é para fazer esse tipo de coisa visando um bem-estar mais adiante. A gente sabe que pode vir a acontecer, mas eu tenho que fazer de coração. É isso. Muito obrigada. Que Deus conforte a todos, que Jesus, nosso Mestre Jesus, esteja presente no coração de cada um de vocês e que a espiritualidade presente esteja junto, abençoando e deixando muitos fluidos positivos para cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima.